Gente, vocês que assistem o Litoral Urgente viram que nós mostramos há alguns dias o problema da falta de ônibus do transporte coletivo lá em Antonina, né? Pois é, a empresa Aviação Pilar justificou que não tinha mais condições financeiras para continuar atuando e, por isso, largou mão do serviço e deixou a população na mão. Aí o que aconteceu? A prefeitura precisou fazer uma licitação emergencial para atender, então, esse serviço, essa demanda da população, e a nova frota começou a circular pela cidade hoje. Foi no dia 11 de julho que o transporte público de Antonina parou de funcionar, depois que a empresa Aviação Pilar anunciou a descontinuação do serviço na cidade. Mas nessa quinta-feira, 29 de julho, os ônibus voltaram a circular, só que dessa vez com a operação de outra empresa. Para os moradores que dependem do serviço, a sensação é de alívio. Triste. Ficar sem ônibus lá naquele bairro alto lá, não dá. Muita importância, porque não depende só de mim, depende de bastante gente ali, né? Pessoas que dependem, que nem a casa da minha tia, que tem problema de saúde, precisa de ônibus, tem que andar a pé, né? Essa volta aí foi muito bom. Foram 19 dias sem transporte público em Antonina. Então, a prefeitura realizou uma licitação emergencial e quem assume o transporte público da cidade pelos próximos 90 dias é a empresa Godinhos Transportes. Nós estamos aqui no pátio da empresa e vamos entrar no interior desse ônibus, que fará o transporte na cidade pelos próximos dias. Vamos conferir. Nós estamos, então, entrando dentro do ônibus da Godinhos Transportes, que vai assumir o transporte coletivo, para mostrar a situação que se encontra esses ônibus. Realmente todos em ótimo estado, como vocês podem ver. É uma empresa que já faz o nosso transporte escolar, já está em Antonina, né? E o prazo desse contrato é um prazo de 90 dias, que é o tempo que nós julgamos necessários para que seja publicado o edital da contratação definitiva, que será uma concorrência pública, né, que, por sinal, é a demanda da prefeitura na sentença judicial. Apesar da volta dos ônibus, não são todos os moradores que estão contentes. Algumas pessoas, apesar de ficarem felizes com a volta do transporte, estão reclamando do horário de funcionamento. Nós não temos ônibus ainda, porque o nosso ônibus 6 horas da manhã e só depois que sai daqui o último ônibus 9h40 da manhã. Para que esse horário? O que nós vamos fazer 9h40 da manhã? Voltar só 2 horas da tarde para casa? Nós vamos comer no restaurante então? Nós vamos ter que fazer o que lá no centro? Nós vamos ter que achar um monte de coisa para nós fazer, porque nós saímos daqui 9h40 e não tem mais ônibus. Daí o último ônibus depois é 3h40. 3h40 também é um horário ruim. Como é que nós vamos para a cidade e voltamos no ônibus de 3h40, o último ônibus? Mas, de acordo com o prefeito, os horários dos ônibus seguem os mesmos que foram estabelecidos durante a pandemia, conforme o contrato. O contrato prevê que a tarifa seja a mesma, não é? Os mesmos itinerários e dentro da periodicidade que vinha sendo praticada em época de pandemia, não é? Porque a pandemia ela ocasionou uma redução, né, do transporte coletivo, isso não só em Antonina, mas se observa em todos os locais, não é? Então, o contrato estabelece isso daí. Claro que horários podem ser adaptados na medida, né, que se veja necessário dentro da necessidade da comunidade. De fato, a pandemia alterou o horário aí em vários municípios, né? Não só aqui do litoral, do funcionamento dos ônibus. Agora, a população também precisa ter um pouquinho de paciência, porque essa licitação ela é feita de maneira emergencial. Daqui 90 dias será feita uma nova e definitiva, portanto, como foi explicado ali pelo prefeito, e daí sim se adequar novamente toda a situação, a grade de horários ali de funcionamento das linhas, né, para melhor atender. O que de fato temos que ver hoje é que pelo menos os ônibus voltaram para as ruas de Antonina e quem estava a pé agora não necessariamente está mais.